Olá, eu sou a Valéria Miranda, psicóloga. Porém, o que eu vim falar com vocês aqui hoje não é nada tão referente à psicologia assim. Eu tô cansada de ter que seguir algumas normas, algumas etiquetas, algumas éticas e não poder falar de forma à vontade, aquilo que vem na mente com as pessoas. A gente se forma em uma profissão e quando você pretende tratar com o público as questões da sua profissão, a gente fica limitado com aquilo que você deve falar, deve fazer, como se expressar, por conta do julgamento das pessoas e também por conta de uma ética profissional que a gente precisa seguir. Mas eu não deixei de ser um ser humano. No caso aqui, nesse momento, nessa era, representada pela Valéria. Eu não deixei de ser um ser humano normal depois de ter me formado numa faculdade de psicologia. As pessoas costumam confundir muito isso e acham que por você ter uma profissão de psicologia, você não pode ter questões relacionadas a problemas psicológicos. Você tem que ser uma pessoa totalmente serena, totalmente em paz, não pode se aborrecer, não pode talvez de repente ter passado ou estar em um relacionamento abusivo, tóxico. Você não pode nada. As pessoas criticam e as próprias pessoas, até às vezes da família, vão dizer: mas você não é psicóloga? E aí a gente se sente diminuída no primeiro momento, porque não é por você ter estudado 5 anos dentro de uma faculdade, técnicas psicológicas, pensamentos filosóficos, pensamentos de cientistas que estudaram a mente humana, que você passou a ser um expert na arte de controlar a sua própria mente e de conseguir dar conta de tudo que a sua mente produz durante a vida. Que não é fácil. Não é por conhecer teorias que significa que você vai saber colocar tudo em prática de uma hora para outra, ou que você não possa vir a ter questões. Eu costumo falar: então o médico não pode ficar doente. Então qualquer profissão, a pessoa não pode ter nenhum empecilho dependendo da profissão que ela tenha. Vamos dizer, um mecânico de automóveis não pode ter um carro quebrado, não pode ter um carro que tenha problemas. Então não é bem assim. A gente não consegue lidar, às vezes assertivamente, com esses julgamentos das pessoas. E a gente se cobra demais. E até quando você se propõe a fazer um canal no YouTube ou um perfil no Instagram bem profissional e gravar vídeos, a gente às vezes acaba se sentindo tolhido. A gente acaba se sentindo às vezes com dificuldades por conta dessa expectativa que colocam em cima de nós. Porque as pessoas passam a deixar de ver você como um ser humano normal, suscetível a falhas, a erros, que também está no caminho de aprendizado, de evolução humana. Por isso, muitas das vezes algumas pessoas acabam deixando de fazerem vídeos ou falar abertamente algum assunto com medo de julgamentos ou de uma ética profissional vir e falar que você não deve falar aquilo ali porque você não está apto ou não pode, porque não é dentro do campo da ciência, vamos dizer assim. Mas eu acredito que as pessoas têm direito à sua liberdade, a liberdade de expressão e também a liberdade de errar, aprender e evoluir, aprender uns com os outros. O julgamento impede esse tipo de aprendizado. O julgamento tem tolhido as pessoas, tem rebaixado e as pessoas têm ficado presas em suas próprias mentes por conta dos julgamentos, dos questionamentos e dos preconceitos que todos nós vivemos diariamente. Se cada um se dispusesse
a olhar o outro com mais empatia, sem esses julgamentos, sem esses preconceitos, a vida poderia ser mais leve, mais simples. Eu não digo isso somente para que a gente observe o outro e coloque o outro como uma pessoa totalmente errada por estar nos julgando, mas principalmente que a gente olhe para nós mesmos e observe todas as vezes que a gente também julga alguém, trata alguém com preconceito, tem algum tipo de pensamento leviano com aquela pessoa, algum tipo de pensamento julgador. A gente tem que aprender a se colocar no lugar das pessoas, seja ela quem for. Somos todos iguais diante de equipamentos humanos, temos corpos, mentes, andamos, somos muito parecidos. Porém, dentro da nossa mente, cada um reage de uma maneira. E muitas dessas reações, geralmente estão envolvidas com julgamentos e preconceitos. E nós precisamos mudar isso, para que as pessoas sejam mais livres, mais tranquilas e não vivem preocupadas com o que o outro está pensando, pois isso tem impedido das pessoas serem livres e viverem mais tranquilamente. Muito obrigada.